Audrey. Audrey estava tendo uma das coisas que mais detestava no mundo, tiques nervosos, mas não conseguia evitar. O ônibus estava demorando uma eternidade, e conforme cada minuto ia se estendendo de forma interminável, ela tentava ignorar sua paranoia crescente. Todo mundo sabia, disso tinha certeza. Todos os pares de olhos com quem havia cruzado desde que saíra de casa apontavam diretamente para Audrey. Numa manhã qualquer, ninguém olharia 2 vezes para ela. Era apenas uma das invisíveis mulheres de meia-idade. Mas hoje era diferente. Hoje ela tinha certeza de que todos os passageiros à espera do ônibus, assim como todos os motoristas que passavam, simplesmente sabiam que ela era o escândalo do mundo das agências de relacionamentos. Finalmente o ônibus chegou. Audrey foi com gratidão até os fundos do andar de baixo, pegou seu livro e fingiu mergulhar no enredo fraco. Tentou ignorar o pânico crescente que apertava sua garganta. Agora que estava no ônibus, estava mais perto do que nunca do trabalho e de Alice. Seu plano tinha sido chegar cedo e ir sorrateiramente para seu escritório envidraçado. Por quê? Mas por que ela não tinha escolhido o tijolo? Quando as outras finalmente chegassem, podia fingir que estava atolada em papéis ou no meio de um telefonema importante. Mas agora já não tinha tanta certeza. Talvez devesse falar com Alice e resolver tudo de uma vez por todas. Não que fosse mencionar as confusões da noite anterior, ou tampouco permitir que Alice o fizesse. Mas talvez pudesse lhe pedir um café, ou um relatório sobre um cliente. Alguma coisinha qualquer para mostrar que não estava se escondendo. É claro, não daria qualquer explicação a ninguém sobre a bomba da reunião da Associação das Agências de Relacionamentos. Precisava de tempo, de muito mais tempo. Apesar de ter passado a noite inteira matutando, só tinha conseguido abordar de leve o atentado contra Pickles, a dor de seu coração partido e a indignidade de quem tinha sido responsável por aquilo. As ruínas de sua reputação profissional tiveram de esperar. Portanto, a estratégia temporária era instruir as garotas a dizer para todo mundo que telefonasse que ela não estava disponível, dessa forma mantendo o mundo das agências de relacionamentos à distância mais um pouquinho. E se pudesse evitar o telefone por 2 dias, então seria o fim de semana, e ela teria tempo de sobra para planejar uma defesa. Se apenas conseguisse aguentar até lá... Audrey! Audrey deu um pulo de seu livro assustada. Pensei mesmo que fosse você. Me permite? Um homem estava parado à sua frente, o corpo balançando em harmonia com os movimentos do ônibus. Era Maurice Lazenby. Se era possível que o coração de Audrey se apertasse ainda mais, foi o que aconteceu. Maurice indicou o banco vazio ao lado dela e ela assentiu, em cansada submissão. Talvez merecesse mesmo ser morriciada. Fico tão feliz por ter te encontrado, declarou ele ao se acomodar no banco e ajeitar minuciosamente o casaco de chuva à sua volta. Eu estava pensando em ligar para ver se poderíamos marcar uma reunião. Estou muito ansioso em saber sobre seus progressos para me achar um par. Espero que você não considere muito atrevimento da minha parte dizer como estou contente. Animado, na verdade, por você ter assumido meu caso pessoalmente. Como venho dizendo todo este tempo, você é a única mulher para esse trabalho. Não que suas funcionárias não sejam excelentes, mas as suas habilidades são muito superiores. A despeito do ambiente público, Audrey ficou surpresa ao sentir seus olhos se encherem de lágrimas. Por mais que Maurice fosse a última pessoa a quem quisesse ver naquela manhã, ou em qualquer manhã, a fé cega que ele tinha nela e em sua capacidade como casamenteira penetrou sua frágil armadura. Ele acreditava nela, achava que era boa em seu trabalho. Ele, ao menos, não sabia sobre a lista de indignidades do dia anterior, nem sobre sua vergonha. As lágrimas subitamente cascatearam por seu rosto. Está tudo bem? Falei alguma coisa que não devia? Audrey vasculhou a bolsa à procura de um lenço. Não, sério, estou bem, só estou... Por favor, tome. Um lenço branco, grande e imaculadamente passado surgiu diante de sua vista. Obrigada. Audrey aceitou, e depois de secar hesitantemente as lágrimas por um momento, ela cedeu e enterrou o rosto nas dobras reconfortantes. É só que eu... arfou, entre respirações entrecortadas. Recebi algumas más notícias. Um monte de más notícias, na verdade.
E tenho sido uma tola. Duvido muito. Audrey fungou ruidosamente e enxugou o rosto com um lenço. Não dormi nada. Que lástima. Estou tão preocupada em ir para o trabalho hoje. Assim que as palavras saíram, ela sentiu uma nova onda de lágrimas. Dessa vez não se deu o trabalho de secá-las. Cobriu o rosto com um lenço novamente. De repente, sentiu o braço de Maurice passar de forma protetora por seus ombros. Ela se enrijeceu, chocada. Audrey nunca era tocada, a não ser por engano, e não podia se lembrar da última vez que alguém a havia tocado daquela forma. Ela estava sendo abraçada, percebeu subitamente, e pelo Maurice. Mas então, o agradável calor de um mero contato humano começou a atravessar seu casaco e a penetrar em seus ossos cansados, e pouco a pouco ela se deixou descongelar até que sua cabeça pousou no ombro de Maurice, e suas lágrimas se infiltraram na lapela de seu paletó feito sob medida. Eles ficaram assim, em silêncio, por alguns minutos. Audrey sentindo dissipar, de repente, cada hora de sua exaustão e insônia ao se permitir alguns momentos na inesperada segurança do meio abraço de Maurice. Conforme seu ponto se aproximava, ela começou a compor mentalmente um agradecimento. Mas o que poderia dizer? Estava agradecida pela bondade de Maurice, pelo uso de seu lenço, mas era tão constrangedor que ele a tivesse visto daquele jeito, tão fragilizada. Quais eram as probabilidades de que ela encontrasse com um cliente naquela manhã, ainda mais Maurice, o reclamão? Como é que iria trazer o relacionamento deles de volta ao nível profissional depois disso? Então seu ponto chegou. Não tinha mais como procrastinar. Levantou-se. Para sua surpresa, Maurice também ficou em pé. Vou acompanhá-la até sua mesa, explicou ele galantemente. É muita gentileza sua, mas não é necessário. Bobagem, insistiu Maurice. Eu nem sonharia em deixar você ir sozinha para o escritório. Enquanto Audrey seguia, não pôde deixar de se sentir profundamente comovida por ele se colocar à disposição dela. E, de fato, a sensação de passar pelas portas da mesa para dois acompanhada foi melhor, principalmente porque viu Alice já sentada em sua mesa. Audrey se enrijeceu. Enquanto Maurice a guiava de forma protetora pelo amplo escritório, ela se obrigou a encontrar brevemente o olhar de Alice e a sentir rigidamente em cumprimento. O olhar dela surpreendeu. Alice parecia quase tão arrasada quanto ela. Bom dia, senhorita Brown. Maurice cumprimentou Alice educadamente. Será que você poderia preparar uma xícara de chá para a senhora Cracknell, por favor? Com açúcar extra. É claro, respondeu Alice surpresa, levantando-se imediatamente. Audrey pensou ter ouvido um toque de decepção em sua voz. O que ela estava fazendo no escritório tão cedo? Será que queria pegar Audrey sozinha? Mas não havia tempo para pensar. Maurice a levou adiante, segurando a porta de seu enclave envidraçado aberta e, uma vez lá dentro, fechando suavemente atrás de si. Ciente de que Alice podia estar observando, Audrey tirou o casaco, constrangida, praguejando internamente quando um monte de lencinhos de papel úmidos e amassados caíram de dentro da manga e se espalharam pelo chão. Permita-me. Maurice rapidamente os recolheu e jogou no cesto de lixo. Então, ele mergulhou a mão em seu próprio casaco e puxou um cartão de visita. Olha, tenho certeza de que você ficará perfeitamente bem, disse ele com gentileza. E sei que você tem dezenas de amigos com quem preferiria conversar. Mas às vezes é bom desabafar com um estranho. Não que eu seja um completo estranho, mas talvez para esses propósitos é praticamente como se fosse. O que quero dizer é que você pode ficar muito à vontade para desabafar comigo. Na verdade, eu gostaria muito. Seria uma honra ajudá-la. Audrey pegou o cartão, hesitante. Não sabia o que dizer. Pode ser que não nos conheçamos muito bem, continuou Maurice formalmente. Mas quero que você saiba que tenho a mais extrema consideração por você como casamenteira, e também como executiva, e como mulher. E me magoa muito vê-la infeliz. Aqui estão meus números para contato. Estou à sua disposição, a qualquer hora do dia ou da noite. Portanto, se houver algo de que você precise, qualquer coisa, é só chamar. Audrey sentiu outra vez a pontada quente das lágrimas em seus olhos
diante daquelas palavras tão gentis e engoliu em seco. Esforçou-se para dar um sorriso de agradecimento. Maurice assentiu levemente, inclinou-se um pouco e se afastou com a maior cortesia até a porta de vidro. Quando ele saiu, Alice entrou com uma xícara de chá. Obrigada, Alice. Agradeceu Audrey rouca, tentando abafar qualquer nota de emoção em sua voz. Estava ciente de Alice pairando ali, hesitante, mas não olhou para ela. Em vez disso, observou a figura de Maurice que se afastava. Quando o casaco dele desapareceu porta fora, ela de repente se sentiu muito menos segura. Audrey, chamou Alice com hesitação. Agora não, respondeu baixinho, os olhos num ponto em que o casaco de Maurice havia desaparecido. E então veio a distração misericordiosa. Por onde saiu Maurice, entraram Bianca e Cassandra. Quando Alice se virou para vê-las entrar, Audrey rapidamente pegou o telefone e digitou um número fictício, às cegas. Alice relutantemente saiu do escritório envidraçado e mergulhou na conversa ruidosa das garotas. Soltando um suspiro de alívio, Audrey girou em sua cadeira e fingiu estar ocupada com um telefonema. Alice. Já estava chegando a hora do almoço, e fora um cumprimento superficial e um obrigada pela xícara de chá. Audrey não havia nem sequer olhado para ela. Ou para quem quer que fosse, na verdade. Nem sequer pusera o nariz para fora de seu aquário. Ficara absorta em papéis ou imersa em um dos seus telefonemas aparentemente importantes. Era como se o mundo no outro lado do vidro não existisse. Curvada sobre o monitor, no que esperava que fosse um reflexo da concentração árdua de Audrey, Alice esperava por uma oportunidade de entrar em seu escritório e se desculpar. Audrey parecia exausta, pensou ela. Mas fora isso, ninguém adivinharia as provações pelas quais ela havia passado no dia anterior. Bianca e Cassandra só conseguiam falar sobre os detalhes da vida amorosa de Audrey. Alice tentara interromper a fofoca várias vezes, mas depois dos olhares maldosos que as garotas lhe haviam dirigido, além de sussurros lembrando-lhe de que ela não era a chefe, Alice havia desistido. Juntando as duas, elas compravam uma dúzia de revistas de fofoca toda semana. Portanto, impedi-las de falar sobre um escândalo da vida real que se desenrolara bem embaixo de seus narizes seria provavelmente impossível. Além do mais, todos os casamenteiros da cidade deviam estar comentando os podres de Audrey naquela manhã. O pensamento fez Alice sentir vontade de correr até o escritório de Audrey e cobrir os ouvidos de sua chefe com as mãos. Sentindo-se infeliz, Alice voltou para sua carta de demissão, que se encontrava pela metade. Não tinha dúvida de que sua demissão seria aceita. Audrey quisera se livrar dela praticamente desde o momento que a contratara. Talvez fosse por isso que ela estava tão ocupada hoje, pensou Alice de repente. Talvez estivesse reunindo evidências para sua demissão. Por que outra razão Maurice Lazenby teria chegado com ela naquela manhã? Alice não tinha muitos clientes insatisfeitos, mas Maurice era certamente um deles. Então, era Maurice quem iria suprir a munição para o pelotão de fuzilamento da mesa para dois, pensou com tristeza. Um e-mail chegou à sua caixa de entrada, distraindo-a de seu funeral profissional. Era de John. Dizia: Querida, espero que tudo esteja indo bem, ou tão bem quanto se possa esperar. E se ela te demitir, não se preocupe. Tenho um plano para o futuro profissional de nós dois. Jantamos na minha casa esta noite para que eu possa explicar? Vou te buscar no hospital às 20 horas, supondo que você ainda vá visitar Hillary e o bebê, não que Audrey vai te mandar para lá. J. A despeito de si mesma, Alice não pôde deixar de sorrir. Deus, era tão bom finalmente ter um namorado. Não tinha percebido quanta falta sentira disso todos esses anos. Tudo iria valer a pena, disse para si mesma. Conseguiria outro emprego, em outro lugar, longe do território da mesa para dois. Afinal, seria o ato final de traição competir com Audrey também por seus clientes, além de seu homem. E além do mais, para quem ela suportaria trabalhar naquela área? Não para Cheryl, não para qualquer dos demais membros da Adar. Nenhum deles tivera a decência de tomar o partido de Audrey na reunião. Não, teria de ir para outra cidade. Significaria deixar seus clientes para trás, pensou ela, com uma pontada. Mas teria de ser feito. Ela e John iriam a algum lugar novo, onde seus empregos anteriores não pudessem assombrá-los. E uma vez que tivessem partido, talvez, quem sabe,
o coração de Audrey poderia começar a se recuperar, e em alguns anos, Alice e John estariam esquecidos, meros fantasmas de um pesadelo do qual Audrey mal podia se lembrar. O copo está sempre meio cheio, lembrou-se Alice. Ergueu os ombros e se concentrou em terminar sua carta de demissão. Lou fez uma pausa. Ignorou o medo que se revirava desagradavelmente em seu estômago, ergueu a cabeça de forma desafiadora e entrou. Tinha sido uma caminhada difícil para o trabalho. Ainda mais porque seus pés estavam desacostumados a sapatos baixos, surpreendentemente estranhos depois de anos de saltos altos. Mas essa não fora a pior parte. Lou tinha se sentido horrível, nua, flagrada no meio de um pesadelo. Aquele em que você vai trabalhar, mas se esquece de pôr as roupas. Era a primeira vez que saía de seu apartamento desde a manhã seguinte à sua noite com Simon. E era a primeira vez que ia a qualquer lugar sem maquiagem desde os 12 anos de idade. Não era fácil. Era muito mais do que complicado. A pesada camada de cosméticos coloridos sempre fora sua proteção. Sem ela, sentia-se exposta, frágil. Não tinha certeza se fora feita para essa aparência relaxada, natural. Parecia algo nitidamente anormal para ela. Mas conseguira chegar até ali sem dar meia volta. Ao descer a escada, concentrou-se em manter os olhos fixos à frente, evitando deliberadamente o espelho grande que recebia os clientes na entrada do bar, e seguiu seu caminho através do salão vazio até onde Tony, Paul e Jake estavam completando as garrafas. "Puta merda!" exclamou Tony ao vê-la. "Olha só o seu estado! Tá doente de novo?" Ele olhou para ela, assegurando-se de manter distância. No mundo de Tony, era um fato médico a incapacidade dos germes de saltar distâncias superiores a 30 centímetros. "Não, estou bem", respondeu Lou. Notou que não havia qualquer preocupação na voz de seu amante. Podia sentir os olhos de Tony penetrando-a quando abriu a porta da sala dos fundos e desapareceu momentaneamente para guardar a bolsa. Fora de suas vistas por alguns segundos, ela passou a mão nervosamente pelo cabelo, mordeu o lábio, não precisava mais se preocupar com batom nos dentes, e então voltou para o bar. Tony não tinha se movido. Ainda estava olhando para ela, a boca aberta e o rosto cheio de sua desconfiança natural das doenças. Atrás dele, Paul e Jake também a estavam encarando, embora com um pouco mais de gentileza. Ignorando todos eles, Lou se ocupou em preparar o caixa, vertendo os saquinhos de moedas em suas devidas repartições. "Escute, docinho." A voz de Tony havia se suavizado. Lou se enrijeceu ao reconhecer sua voz de "seja gentil com a funcionária, ela deve estar naqueles dias." "Tem certeza que você deveria estar aqui? Não está com nada contagioso, está? Só estou preocupado com você", acrescentou ele rapidamente, levantando as mãos como se estivesse se rendendo a um iminente ataque mortal de TPM. "Além disso, eu, Suzy e as crianças vamos para Marbella no fim de semana. Não quero pegar sua gripe." "Já disse. Estou perfeitamente bem, obrigada", respondeu Lou, sem erguer os olhos de seu trabalho. Com sua visão periférica, viu Tony se virar para Paul e Jake e fazer uma careta. "Certo. Bem, nesse caso..." A voz dele voltou ao tom agressivo normal. "É melhor você se arrumar. Essa cara está de matar. Os clientes querem ver doçura, não repolho azedo." Ele se virou irritado e foi para a sala dos fundos. Algo na forma como ele se afastou, mal-humorado, fez Lou perceber que o relacionamento deles tivera apenas a profundidade de sua maquiagem. Suas rapidinhas encostadas no balcão haviam terminado. "Tem certeza que você está bem?" perguntou Paul baixinho, a voz cheia de preocupação. "Podemos cobrir por você, se precisar ir para casa." "Legal, Paul, mas não será preciso." "Certo, se você está dizendo", respondeu ele, mas não pareceu muito convencido. "Você não está com sua aparência normal, só isso." Lou suspirou. Era melhor que abrisse o jogo de uma vez por todas. Afinal, não se tratava de uma experiência de um dia só. "Olha, se você quer saber..." Ela levantou a voz levemente para que Jake também ouvisse. "Não estou usando maquiagem, só isso." "Ah..." Paul pareceu constrangido. "Merda. Desculpe, Lou." "Tudo bem", cantarolou ela. Talvez a melhor forma de encarar aquilo fosse com otimismo. "Maquiagem custa os olhos da cara. Com a quantidade que eu costumava usar, vou economizar uma fortuna." "Você está ótima", gritou Jake. "Mais jovem."
Obrigada. Só achei que fosse hora de vocês terem uma chance de me ver, disse ela animada. Quero dizer, ver a mim, de verdade. Jake e Paul pareceram perplexos. Lou não se deu ao trabalho de explicar. Em vez disso, virou-se para os dosadores das garrafas e começou a substituir as vazias, sorrindo ao vislumbrar seu reflexo recém-limpo olhando para ela do metal. Audrey. Já eram quase 4 da tarde e Audrey estava colocando a capa de chuva para ir ao veterinário buscar picles, quando algo extraordinário aconteceu. Ela recebeu flores. A chegada de um buquê de flores não era, em si, algo incomum, mas essa entrega em particular era extraordinária por 2 motivos. Primeiro, porque era o menor e mais simples buquê que ela já recebera, um maço modesto de taguetes amarelas. E segundo, porque era o primeiro buquê de flores que já recebera que não fora ela mesma que enviara. O choque foi tão grande que voltou a se sentar, de casaco e tudo, para admirá-las. Se você precisar de um amigo, Maurice Lazenby, dizia o cartão. Um ponto de calor se acendeu no peito de Audrey. Depois de horas mantendo sua rígida máscara de ferro, sentiu uma onda quase feliz de lágrimas com a inesperada gentileza que Maurice, mais uma vez, demonstrara. Pela primeira vez em anos, a natureza humana a havia surpreendido, favoravelmente em vez de desagradavelmente, e ela sentiu vergonha por todas as vezes em que revirara os olhos ao ouvir que Maurice estava ao telefone. Como o havia julgado mal! Ele não era reclamão coisa nenhuma. Era um cavalheiro, à moda antiga, detalhista e com uma ideia de pretendentes muito acima de seu nível. Mas, por baixo de tudo aquilo, era um cavalheiro gentil e atencioso. Pegou o telefone para agradecer. Era seu primeiro telefonema genuíno naquele dia. Não é nada. Ele dispensou o agradecimento dela. Na verdade, eu estava pensando se você me permitiria convidá-la para almoçar amanhã, para você ter uma folga do escritório. Audrey fez uma pausa, incerta de como proceder naquele terreno social tão desconhecido para ela. Olhou para as flores e se lembrou do alívio do lenço dele e do calor de seu braço em volta de seus ombros. Bem, suponho que seria agradável sair do escritório um pouco, reconheceu ela. Então está combinado. Posso passar na mesa para 2 às 12h30? Audrey estava prestes a dizer para se encontrarem lá fora. As garotas poderiam rir se soubessem que ela estava indo almoçar com Maurice, mas se deteve. Um eu mais simpático, lembrou a si mesma. E então, quando se levantou novamente, apanhando a bolsa e o cesto de transporte de picles, outra coisa inesperada aconteceu. Alice entrou correndo em seu escritório. Agora não, Alice, disse Audrey da forma mais neutra possível. Preciso ir a um lugar muito importante. Não posso me atrasar. Ah, está bem. Alice parecia um barco, cujas velas haviam se desinflado. Audrey notou como ela estava cansada e pálida. Todos os vestígios de glamour da noite anterior haviam desaparecido. O cardigan estava de volta. Alguma espécie de ordem fora restabelecida. Bem, posso te dar isto? Talvez você possa ler mais tarde. Alice estendeu nervosamente o envelope na sua direção. Audrey assentiu e o guardou no bolso. Realmente não posso me atrasar. É o meu gato, entende? Sim, claro. Audrey seguiu até a porta de vidro. Audrey, chamou Alice. Alguma coisa na voz dela fez Audrey parar e se voltar para olhar para ela. Eu sinto muito, disse Alice baixinho. Houve uma pausa curta e silenciosa, conforme a complexidade das 3 simples palavras recaía sobre ambas as mulheres. Audrey assentiu, e então saiu da sala e da mesa para 2. Só quando já estava no ônibus, a caminho do veterinário, foi que tirou o envelope de Alice e percebeu que continha sua carta de demissão. E então não soube o que pensar. Cheryl. Cheryl deslizou para dentro de seu conversível vermelho, checou o gloss no espelho retrovisor e ligou o motor, com um ostentoso e desnecessário ronco. Verificou o relógio. Ainda tinha tempo de sobra. Começou a costurar entre o tráfego de início do rush, jogando o cabelo e fingindo ignorar as cabeças que sabia que estava fazendo virar entre os motoristas. Cheryl adorava a primavera, e o verão e o outono, a bem da verdade. O inverno era a única estação de que não gostava, com as saias mais compridas e as leis tácitas da moda de que os decotes deveriam ficar enterrados sob camadas repugnantes de lã.
Mas agora que o clima finalmente havia mudado, Cheryl aproveitava todas as oportunidades de baixar a capota de seu carro e se exibir para os demais motoristas, ainda que isso significasse ligar o aquecedor de seu carro no máximo. O entregador de bicicleta parou ao lado dela no semáforo e aproveitou a vantagem dada pela altura de sua bicicleta para espiar em seu decote. Sim, a primavera era definitivamente uma estação maravilhosa, pensou ela com um sorriso afetado. Enquanto esperava que o sinal abrisse, seu olhar vagou pela paisagem dos motoristas, demorando-se numa van que continha 3 operários que suavam testosterona. Deliberadamente, deixou que seu olhar se demorasse o suficiente para que um deles se inclinasse para fora da janela e gritasse uma leve, mas elogiosa obscenidade. Cheryl o recompensou com um sorriso sugestivo, justamente quando o sinal abriu. Seu conversível rugiu e ela acelerou depressa em direção ao próximo sinal vermelho. A vida é boa, pensou ela, petulante. Os negócios estavam prosperando, os lucros aumentando e sua aquisição da cabana do Cupido tinha corrido bem. Quando acrescentava à lista sua engenhosa revelação de Audrey Cracknell no dia anterior e sua mala cuidadosamente preparada que repousava ali, no banco do passageiro, pronta para um encontro clandestino no White Hotel, a vida não podia ser muito melhor. Quando se está vencendo, pensou Cheryl presunçosamente. Tudo estava se encaixando no lugar certo, como se fosse uma coreografia, inclusive com a Patridges adquirindo mais calcinhas fio dental de plumas roxas, bem a tempo para esta noite. Suas calcinhas de plumas, particularmente as roxas, sempre haviam enlouquecido Annie, e Cheryl tentara disfarçar sua irritação quando ele guardara a última no bolso, após seu encontro anterior num hotel. Um souvenir, dissera ele, com um sorriso que deixara sua coleção de pés de galinha visível sob a luz artificial. Velho estúpido, ela havia pensado, perguntando-se se os homens um dia saíam de sua adolescência latente. No entanto, tinha que reconhecer que as calcinhas estavam cumprindo seu papel. Annie já estava tratando como sua vice na Adar, acatando-a abertamente nas reuniões. E quando o bobalhão finalmente percebesse que estava na hora de se aposentar, Cheryl já o haveria deixado no ponto onde queria, para garantir que a sucessão à presidência fosse uma barbada. Além disso, seus encontros extracurriculares com Annie não eram apenas trabalho. Ela sempre fora uma defensora tenaz da variedade, e a idade e a gratidão de Annie ofereciam um contraste revigorante à vaidade e às acrobacias de Brad. E, a despeito do que se dizia sobre ser impossível ensinar truques novos a cachorros velhos, Cheryl tinha feito Annie latir de formas que nunca pensara que fossem possíveis. Tamborilou com as garras vermelhas no volante e se virou preguiçosamente para dar uma olhada na vitrine da Patridges. Porém, antes que seu olhar chegasse aos manequins com roupas de estilistas famosos, sua atenção recaiu sobre uma figura conhecida no ponto de ônibus, carregando um cesto de transporte para gatos. Levou alguns segundos para Cheryl perceber que a mulher simplória, perdida na introspecção emocional, era Audrey Cracknell. Ela parecia diferente, de certa forma, bastante. Era como se a agressividade a houvesse abandonado. Seu queixo já não apontava para a frente, como a de um soldado na parada militar. Até mesmo seu cabelo já não parecia tão desafiadoramente laranja. Ela mal se parecia com a adversária de Cheryl. Cheryl deu um sorriso afetado de vitória. Acelerou propositalmente o motor do carro e adiantou-se através de uma repentina abertura no trânsito. Talvez devesse dar um telefonema no dia seguinte, pensou, sem piedade. Ver se chegara o momento de que a mesa para 2 fosse vendida. Afinal, ponderou ela sem qualquer compaixão, negócios não eram apenas negócios. Eram guerra, e todo mundo sabe o que se diz sobre o amor e a guerra. Audrey. Foi enquanto comia um strudel de maçã que Maurice soltou a bomba. Você sabe por que ninguém da mesa para 2 foi capaz de encontrar o par perfeito para mim, não sabe? Perguntou ele de repente. Não, respondeu Audrey perplexa. Não tinha esperado aquela linha de conversa. Até então, fora só ela quem falara. Não tinha planejado contar tudo a Maurice, mas havia alguma coisa nele que a fez, subitamente, decidir-se abrir. Então, contar a ele sobre seu amor não correspondido por John e como tinha deixado todo mundo pensar que eles eram casados, porque queria que fosse verdade.
Contara a ele como fora desmascarada por Cheryl e escorraçada da Associação das Agências de Relacionamentos. Havia-lhe contado tudo, desde o momento em que encontrara John e Alice jantando juntos e de como tinha descontado em picles. E Maurice tinha ouvido a tudo, sem comentários nem julgamentos. Quando finalmente pediram a sobremesa, Audrey já se sentia 5 quilos mais leve. Havia revelado tudo, e a pessoa a quem o fizera ainda estava sentada diante dela, sem pena nem repugnância no rosto. Isso era bom. Não, repetiu ela. Eu não tinha realmente parado para pensar por que não encontramos o seu par. Só deduzi que minhas garotas foram... incompetentes? Ele sorriu. Bem, sim, suponho que sim, admitiu Audrey envergonhada. E elas foram? Prendeu a respiração enquanto esperava a resposta dele. De repente, parecia muito importante ouvir coisas boas sobre suas funcionárias. Longe disso, disse ele sem hesitar. Elas tentaram de tudo. E a senhorita Brown, em particular, dedicou muita atenção ao meu caso. Os pares que ela achou foram... Ele procurou a palavra certa. Inspirados. Audrey sentiu um afluxo leve, mas distinto, de algo desconhecido. Seria prazer? Pensou ela. Orgulho? Não tinha certeza. Mas era uma sensação estranhamente boa ouvir o comentário positivo de Maurice sobre as suas garotas. Particularmente o elogio a Alice, cuja carta de demissão ainda jazia em seu bolso e a quem ela não soubera bem o que dizer naquela manhã. E, portanto, para seu constrangimento, não tinha dito nada. Teria que conversar com Alice naquela tarde. Teria que reconhecer sua demissão e mesmo aceitá-la. Já fazia muito tempo que queria se livrar dela. Mas agora que finalmente conseguira o que queria, profissionalmente, pelo menos, não tinha certeza do que devia fazer. Acabara de perceber que Alice era uma casamenteira fenomenal. Será que conseguiria deixar todo o resto de lado e lhe pedir para ficar na agência? Não tinha certeza. Você é um osso duro de roer, ela sorriu para Maurice. Um homem que sabe o que quer e não aceita substituições. Você é um pouco como eu, na verdade. Somos perfeccionistas. Eu não tinha percebido isso antes, mas parece que nós temos um monte de coisas em comum. Um monte, concordou Maurice, mas de repente ele pareceu nervoso. Talvez mais do que você pensa. Na verdade, já que estamos pondo nossas cartas na mesa hoje, acho que é hora de eu também abrir o jogo. Tenho uma confissão a fazer. Audrey olhou para ele de forma inquisitiva. Maurice respirou fundo. Sinto dizer que não tenho sido completamente honesto com você, Audrey. Meus motivos para continuar na mesa para 2 não têm sido inteiramente éticos. A colher de Audrey parou no meio do caminho e seu rosto imediatamente se franziu. Ah, Maurice, você não é... casado, é? Sua voz soou estranha. Esperava que ele não tivesse percebido. Não é nada disso. O que eu quero dizer é que eu dei a você uma missão impossível. Vocês todas têm procurado por meu par perfeito nos seus cadastros. Mas eu sei perfeitamente bem que ela não está lá. É claro que ela está lá, respondeu Audrey depressa. Nós temos a melhor lista de clientes da cidade. Temos todos os tipos de mulheres que possam existir. Eu me recuso a desistir e aceitar a derrota, principalmente quando você foi tão gentil comigo. Eu lhe dei a minha palavra de que a encontraria, e é isso que vou fazer. Será? Respondeu Maurice. Sua pergunta pairou no ar por um momento. Bem, você terá de parar de procurar na sua lista de clientes e começar a procurar na sua folha de pagamentos. Ele arrumou o guardanapo constrangido. Audrey ofegou. Bianca? De novo sua voz saiu estranha, sem entonação. Algo pareceu pesar em seu estômago e não era o strudel. Maurice dispensou a sugestão. Audrey, por que você acha que eu perturbei a vida de todo mundo até que finalmente meu caso fosse levado até você? Audrey não tinha certeza do que dizer. Parecia de uma vaidade inapropriada repetir o que ele dissera sobre ela ser a melhor. É porque você é o meu par perfeito, desabafou Maurice, de repente, os olhos fixos nos dela. Você é uma mulher magnífica, uma nau capitania de sua espécie, um transatlântico entre um oceano de barcos rebocadores e navios de carreira. Por que eu me interessaria pelas Biancas deste mundo? Ou pela sequência simpática de louras que suas funcionárias me arrumaram? Nenhuma delas tem sequer um pensamento interessante dentro da cabeça. E mais, nenhuma delas sabe administrar um negócio, gerenciar uma equipe, compreender uma série de clientes solitários e fazer com que cada um deles se sinta especial. Desde que eu te ouvi falar pela primeira vez, numa de suas palestras sobre encontrar seu par perfeito, há 4 anos, a única mulher que eu quis foi você. Audrey olhou para ele com incredulidade.
Será que estava ouvindo direito? Tinha sofrido tantos choques nos últimos dias? Eu estava esperando que alguém na sua agência acabasse percebendo, disse Morris com um sorriso sardônico. Por um tempo, quase achei que a senhorita Brown fosse perceber. Houve uma pausa. Morris, você realmente me surpreendeu, disse Audrey após um instante. Não sei o que dizer. Diga que vai pensar a respeito. Ele se inclinou na direção dela. Diga que não vai me desconsiderar logo de cara, ou se esconder por trás de alguma regra inventada sobre não sair com os clientes. Diga que vai ter a mente aberta. Audrey olhou para ele e percebeu que ele parecia diferente. Aquilo que ela sempre vira como irritante, excessivamente arrumado e afetado, agora parecia atencioso, cuidadoso e confortavelmente à moda antiga. Ele não era um reclamão, era um bom ouvinte. Um bom, gentil e atencioso ouvinte. Todo mundo tinha se enganado a respeito dele. Ela tinha se enganado. Perguntou-se como diabos ela, que se orgulhava tanto de conhecer as complexidades dos homens e das mulheres, nunca tinha notado aquilo antes. Morris era um cavalheiro. Sim, ouviu-se dizer. Prometo que vou pensar a respeito. E se pegou sorrindo para ele. Então, ambos pegaram a colher e comeram o strudel. Kate. Fazer as pazes foi surpreendentemente fácil. Kate decidiu dar o primeiro passo e desceu, apreensiva, a escada até o bar de Lou, na volta do trabalho. Tinha sua estratégia planejada. Não queria pedir desculpas por tudo. Ainda mantinha o que tinha dito. O comportamento de Lou era autodestrutivo e ela estava desperdiçando sua vida trabalhando no bar de Tony. E se iam voltar a ser amigas, e era isso que Kate queria, então precisavam passar menos tempo juntas. Um pouco de distância se fazia necessária. Tinham de abrir espaço em seu relacionamento para permitir novas relações. Afinal, não era por coincidência que, assim que elas se apartaram, Kate finalmente se apaixonara. Mas definitivamente estava na hora de uma desculpa parcial. Sentira tanta falta de sua amiga. Olá, sumida! O rosto de Lou se abriu num sorriso quando Kate se aproximou do bar. Kate sentiu uma onda de alívio. Não sabia o que esperar, mas Lou parecia genuinamente feliz em vê-la, além de extraordinariamente radiante. Uau! Disse Kate com honestidade. Você está linda! Pensou ter visto Lou se ruborizar um pouco. Ah, bem, venho pegando leve no reboco. Pensei em deixar meu eu interior respirar um pouco. E está te fazendo muito bem. Obrigada! Lou sorriu e entregou a Kate uma taça de vinho. Na verdade, você deu sorte de me pegar aqui. Se demorasse mais uma semana, eu já não estaria mais. Ah, é? Entreguei meu aviso prévio. Kate ficou boquiaberta de choque. Por causa do que eu disse? Em parte, admitiu Lou. Você estava certa. Eu realmente preciso me afastar do Tony. Mereço mais do que isso. Apoiada. E você também estava certa sobre outra coisa. Eu realmente preciso tomar jeito. Caso contrário, seria a garçonete mais velha da cidade. Então, consegui um emprego naquele bar novo, o que fomos perto da Pertridge's. Começo na semana que vem, como gerente. Que fantástico! Parabéns! Kate brindou com Lou, transbordando entusiasmo. Você é uma gerente brilhante. Obrigada! Lou sorriu e olhou para seu relógio. Então, saiu para almoçar mais tarde? Kate sorriu. Não, já terminei o trabalho por hoje. Estava a caminho de casa. Mas não são nem 6 horas ainda. Ah, pois é. Pensei em seguir seu conselho também. Romper os grilhões que me prendiam a Julian. Viver um pouco. Lou sorriu e guiou Kate até uma mesa de canto. Bom te ver, disse Lou com carinho quando elas se sentaram. Você também. Então, como andam as coisas? E Kate lhe pôs a par de tudo, adorando a chance de finalmente poder fofocar. Então, deixe-me ver se entendi direito, resumiu Lou. Você começou a sair do trabalho às 17h30 e o mundo não acabou. Kate sorriu. Você caiu na real sobre Julian e percebeu que ele é apenas um cara e não o chefe do Obama. Você se apaixonou por um homem que faz você ver a vida além do escritório e que te convenceu a desobedecer regras. E está com a aparência perigosamente próxima de alguém que, de fato, está feliz. E como? Admitiu Kate corando. Estou tão contente por você. Lou sorriu e parecia sincera. E tenho mais novidades, provocou Kate, olhando cuidadosamente para Lou. Eu acho que o Julian está afim de você. De mim?
Lu pareceu surpresa e, se Kate não estava enganada, um pouquinho satisfeita. Ele veio até minha mesa hoje à tarde e pediu seu telefone. Ele parecia até meio tímido. Resmungou alguma coisa sobre você ser ainda mais bonita à luz da manhã. O bobalhão te comparou a uma pintura de Klimt. E então, ele me perguntou se eu achava que você se interessaria. — O que você disse? Perguntou Lu, deliberadamente casual. Eu disse que não sabia. Kate notou que Lu pareceu ficar desapontada. Eu sugeri que ele deveria te ligar e descobrir por ele mesmo, continuou ela. Eu disse que ele teria muita sorte em ter você e que, se ele te enrolasse, eu colocaria todos os hábitos nojentos dele num comunicado à imprensa e enviaria para todos os jornalistas do país. Lu sorriu. Mas eu pensei que Julian estivesse fora de cogitação, disse ela delicadamente. Sim, bem, é como eu disse. Segui seu conselho. Estou tentando desencanar um pouco, admitiu Kate com um sorriso. Lu estendeu a mão sobre a mesa e agarrou a mão de Kate. Elas sorriram uma para a outra. Sabe, você não deveria ser tão dura com Julian, provocou Lu, recolhendo a mão. Ele é obviamente um homem de bom gosto. Está bem, ele vai embora mais cedo todos os dias, mas quem não faria a mesma coisa se fosse dono da empresa? E não é culpa dele se a mãe nunca o ensinou a comer croissants de boca fechada. Ah, então você gosta dele, hein? Kate riu. Achei que gostasse. É coisa de gente rica, continuou Lu, ignorando propositalmente o comentário de Kate. Se você fechar a boca, o que será da colher de prata que te alimenta? Mastigar de boca aberta é a maldição da elite. Entendi. Kate riu. O que aconteceu com sua queda por um grosseirão? Ah, eu sou uma defensora da igualdade de direitos nas transas. Lu sorriu. É a única coisa politicamente correta em mim. Sabe, talvez você e Julian não formem um par tão ruim afinal, ponderou Kate. Vocês dois são uns bebuns sem um pingo de vergonha na cara. Talvez estejam fazendo um favor ao mundo, tirando um ao outro do mercado e impedindo que outros pobres inocentes cruzem seu caminho por engano. Na verdade, não sei por que não percebi isso antes. Vocês dois podem muito bem formar um par perfeito. Lu pestanejou. Ele tem uma conta bancária enorme, acrescentou Kate. Digamos, prestativa. E não é só a conta bancária. Lu sorriu de forma maliciosa, de repente voltando a ser a boa e velha Lu. Vou te dizer uma coisa, Kate. Seu chefe tem o maior pau que eu já vi. Seis meses depois, Alice. Ficava a apenas 100 metros do mar e tinha uma porta vermelha com uma aldrava de metal brilhante. Alice ficou parada na calçada, apertando a mão de John com excitação. É de estilo eduardiano, explicou ele. É perfeita, exclamou ela. E era mesmo. Era tradicional, discreta, austera e segura. O tipo de lugar que os clientes se sentiriam à vontade para visitar. Então, vamos realmente dar esse passo? É definitivamente o que você quer? Perguntou ele. 100%. Os 2 andares superiores têm espaço de sobra para morarmos, e o escritório pode ser ao nível da rua, e tem um jardim enorme virado para o sul, portanto, recebe muito sol. Pense em tudo que podemos plantar, girassóis, ervilhas de cheiro, madressilvas. E azevinho, cactos e tulipas vermelhas, acrescentou ela, sorrindo como o gato de Alice no País das Maravilhas. É claro, isso não precisa nem dizer. John devolveu o sorriso para ela. Amanhã achei que pudéssemos conhecer os bares locais, e Ginny e Dan já prometeram vir nos visitar. É melhor eles se apressarem. Jim terá o bebê em uns 2 meses. Alice riu conforme seus olhos absorviam o prédio. Tudo ali parecia diferente, excitante. As pessoas pareciam diferentes, os jardins pareciam diferentes. Até o ar tinha um cheiro diferente, e não era apenas o aroma tentador de peixe com batatas fritas que estava entrando deliciosamente por suas narinas. Me sinto tão feliz que poderia explodir, disse ela alegremente. Parece tão perfeito. É um novo começo. John a puxou mais para perto. É o nosso felizes para sempre. Ele sorriu. Isso parece um final. Alice riu. Mas, na verdade, é um começo. Nosso começo. Ela o fez girar numa dança enlevada na calçada, enquanto as gaivotas gritavam acima. Tudo em sua vida parecia estar começando. O verão passara tão depressa, num turbilhão estonteante e cheio de animação.
Ela vendera rapidamente o apartamento da Eversley Road e se mudara para a casa de John. Sempre achou que seria triste deixar seu apartamento e seu jardim, mas mal olhara para trás. Só estava há alguns meses com John quando ele também encontrou um comprador para sua casa. E agora, ali estavam eles, montando suas vidas juntos em um novo lugar. E venha olhar aqui! John a pegou pela mão, animado, e a levou até a lateral da casa. Alice olhou pelo corredor de pedra que levava até o jardim dos fundos. Alguma coisa à esquerda atraiu seu olhar. Uma bicicleta nova! Exclamou ela. Então viu outra coisa. Você comprou um suporte, meu próprio suporte de bicicleta. É só uma coisinha para que você se sinta em casa, explicou John timidamente. Além do mais, agora que você tem uma bicicleta melhor, parece uma pena deixá-la encostada num canto qualquer. Adorei, declarou ela. E era verdade. Correu para examinar a bicicleta e o suporte. A bicicleta tinha, talvez, sido a maior surpresa dos últimos 6 meses. Ou melhor, a pessoa que a dera. Audrey mal havia olhado Alice nos olhos durante a semana em que pedira demissão. E Alice se conformara em receber apenas silêncio durante o mês inteiro de seu aviso prévio. Não se importava. Entendia por que Audrey achava que ela o merecia. Mas pouco a pouco, Audrey fora relaxando. Começara a incluir Alice em discussões no escritório e até lhe trouxera café, quando de forma pouco característica saíra para comprar cappuccinos para o pessoal do escritório. Mas, apesar da reconciliação, Alice nunca esperara uma festa de despedida e menos ainda um presente. É de segunda mão, Audrey havia declarado ao trazer a bicicleta até o Luigi's. Foi ideia do Maurice. Alice tinha ficado tão emocionada que mal pudera segurar uma lágrima. A bicicleta era perfeita e a cestinha era enorme e espaçosa. Antes que pudesse até mesmo pensar em se calar, ela se ouviu perguntando em voz alta. Audrey, você sabe se algum dos 5 primeiros pares que você formou ainda está casado? Meu Deus do céu! Eu sou uma casamenteira, não milagreira, respondeu Audrey com surpresa. Na verdade, um dos pares pode ter se casado só para que a esposa pudesse ficar no país. Eu nunca teria juntado os dois se soubesse... Posso ter sido cúmplice num crime de imigração. Não, o único casal que acredito que ainda esteja junto é o meu primo de 2º grau e a esposa. Faz anos que não temos contato, mas a última notícia que recebi era que eles tinham 3 filhos e não tenho motivos para duvidar que ainda estejam firmes e fortes. Alice desejou de todo o coração ter tido a coragem de perguntar para Audrey antes. Então, por alívio e gratidão, ela levara Audrey a um canto tranquilo e compartilhara com ela a única coisa que tinha para dar, conhecimento. O queixo de Audrey caíra quando Alice lhe contou sobre a estratégia de Cheryl para ganhar dinheiro. Ela tinha ficado tão espantada que não pudera falar por vários minutos. Alice sentiu um profundo afluxo de vergonha por ter, ainda que fugazmente, desconfiado que Audrey pudesse ser capaz de fazer a mesma coisa. Isso é um absurdo! Audrey finalmente desabafou. Imperdoável. Pobres clientes. E prometera usar a informação com sabedoria. Não houve nem vestígios do fervor pelo poder que Alice teria esperado dela ao receber uma carga de munição contra Cheryl. Apenas um assentimento sério e uma breve declaração de que iria cuidar para que as coisas fossem esclarecidas. Alice sabia que Audrey iria fazer a coisa certa. E por causa da entente cordial que estabelecera com sua chefe, não houve qualquer rancor pela sua partida. John interrompeu o devaneio de Alice com um aperto em sua mão e eles voltaram até a frente da casa. Então, provocou ele gentilmente, agora só nos resta decidir o nome para esse nosso empreendimento comercial. Sim, estive pensando nisso, anunciou Alice animada. Você sabe que a nossa agência de relacionamentos será um pouco diferente, né? Que vamos usar nossas experiências para oferecer serviços completos para encontrar o amor, coaching pessoal, elevação da autoestima, etiqueta no relacionamento e compatibilização de pessoas. John assentiu, sorrindo diante da animação dela. Bem, eu acho que isso parece ser algo à moda antiga, mas de um jeito positivo. Nossos clientes receberão um toque pessoal. Vamos ensinar o que se deve e o que não se deve fazer nos encontros e desmistificar todas as regras tácitas para ajudar as pessoas a serem mais confiantes, se divertirem e se apaixonarem. Vamos cuidar delas como se fôssemos o melhor amigo ou como uma tia experiente e sábia. John riu. Por favor, não me diga que você vai chamá-la de Tia John.
O que quero dizer é que cuidaremos de nossos clientes de uma forma que ninguém mais faz, levando o tempo que for preciso para conhecê-los. É o tipo de serviço que as pessoas costumavam receber, antes dos computadores e das otimizações de lucros. Portanto, se vamos dar um toque pessoal, nós devemos ser pessoais. Nós somos Alice e John, Srta. Brown e Sr. Smith. Ela olhou para ele cheia de expectativa. Você quer chamar a nossa agência de Srta. Brown e Sr. Smith? John refletiu sobre aquilo. Bem, não é meloso, e não é um clichê enjoativo como pombinhos ou um lindo romance. É honesto. É certamente a moda antiga. É nós. Na fita, ponderou John com humor. Mas eu acho que podemos fazer melhor do que isso. Alice tentou não parecer desapontada. Ela o viu observar o imóvel enquanto fingia refletir profundamente. A rua já estava ficando mais tranquila no final da tarde e ela pôde ouvir o barulho gentil do mar. O fim da tarde de outono banhava a pele de John com uma luz dourada. Ele parecia exótico, como algo precioso. Mais precioso do que jamais poderia esperar para si mesma. E então, ele se voltou da porta vermelha, os olhos azuis cintilando, e seu rosto se abriu num sorriso esplêndido. Esqueça, Srta. Brown e Sr. Smith. Ele sorriu. Eu acho que Sr. e Sra. Smith soa muitíssimo melhor. E tomou ambas as mãos de Alice nas suas e se abaixou, colocando um joelho na calçada. Eu te amo, Srta. Brown, disse ele baixinho. O dia em que te conheci foi o dia de maior sorte em toda a minha vida. Você me daria a honra de concordar em ser minha esposa? O coração de Alice deu um pulo e ela caiu de joelhos e o beijou, ali mesmo, na bela luminosidade de fim de tarde, na calçada. Sabia que sempre estivera certa em acreditar em príncipes encantados, em ter fantasias e ser uma viciada em romantismo sem qualquer vergonha. Estivera certa em acreditar que um dia encontraria um homem que não se importaria se ela usasse cardigans, andasse numa bicicleta vintage e preferisse fazer jardinagem a ir a boates. E agora ali estava ela, mais feliz do que jamais acreditara possível, sendo levantada por ele e tomada nos braços do seu próprio par perfeito. E eles estavam prestes a partir rumo ao pôr do sol. Ela o apertou com entusiasmo ao imaginar a vida que teriam juntos. Alice, a jardineira casamenteira, e seu perfeito príncipe encantado, John Smith. Agradecimentos. Agradecimentos enormes ao exército de pessoas fantásticas que tornaram este livro possível. Maggie, Sarah e a equipe da agência literária Ed Victor, Charlotte, Nicole e todos da editora Quercus, e Fiona Carpenter, pela capa. Vocês têm sido minha equipe pessoal de realização de sonhos e lhes serei eternamente grata. Agradeço também às garotas da MTV Press, que foram as primeiras a me dar confiança suficiente para escrever, ao rirem, em todos os momentos certos, dos meus comunicados à imprensa, e a Maddie, por me apresentar ao mundo dos livros. Ademais, agradeço a minha mãe, a meu pai e a miríade de babás, sem os quais este livro jamais poderia ter sido escrito. Finalmente, agradeço enormemente a Nige, por ter confiança em mim a ponto de recuar e assistir a minha carreira se desintegrar e nossa conta bancária diminuir. Tudo em nome da deliciosa Chick Lit. Obrigado por escutar.